Paz do Senhor para todos, para todas. Estamos de volta mais uma vez, mais uma quinta-feira. Estamos aí seguindo pelo livro de Gênesis. Gente, estamos bem adiantados, né? No livro de Gênesis. O livro de Gênesis, gente, tem 50 capítulos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 33 e 34. Rogéria já entrou aí, a paz do Senhor. Rogéria, Monsione também, as duas primeiras aqui já entraram. Gente, lições maravilhosas, né, que a gente tem aprendido aqui. Eu tenho aprendido bastante toda quinta-feira aqui. Tem aprendido bastante mesmo. Ateliê também entrou aí, ateliê Sonhos Entrelaçadas. Como é bom estar aqui, né, na presença do Senhor, aprendendo. O pessoal tá me dando a paz do Senhor aí, gente. Pena que depois não fica, né, gente, o escrito, né? Por isso que eu leio. Tudo que vocês colocam aí eu leio, porque depois não fica gravado a escrita, né? Então eu leio aqui. Vamos lá, gente. Tem muitas lições abençoadíssimas hoje. Hoje eu me aventurei a fazer um convite para a nossa live aqui em espanhol, gente. Vocês viram lá a graça que eu fiz? Arranhei um pouquinho lá o espanhol para poder fazer um convite para a live, incentivando você a correr atrás daquilo que você sonha, daquilo que você deseja, fazer algo diferente, né? Nada é impossível. O Senhor, Ele está conosco, né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio e nós precisamos estar sempre se renovando, aprendendo coisas novas, não é isso? A Monsione falou que viu. Como eu me saí, Monsione? Como eu me saí? Como é que vocês acham que foi lá? Devo continuar nesse caminho aí? Ou melhor ficar no português mesmo? Mas é muito bom, né, gente? Nós estarmos sempre renovando, né? Fazendo coisas novas. A Rogéria falou também que viu, né? Meu videozinho, até que muita gente viu, né? A Alessandra, minha irmã, a Fernanda, entrou aí também. Nanda Costura também entrou aí, gente. Só Deus, né? Eu sou uma pessoa muito engraçada às vezes. Mas é bom, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Gente, hoje vamos entrar logo direto. Gênesis, abre a sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo 33. Vamos pegar lá do versículo 16 e 17. Hoje tem muita coisa pra gente aprender. Hoje eu vou falar sobre os 4 Ds do capítulo 34 de Gênesis. Nós vamos aprender hoje muita coisa boa. Pastor Luciano entrou aí também, Edilson entrou aí também. A Monsione falou que eu devo continuar nesse caminho, sim, né? Vamos falar de Jesus em outras línguas também, né, Monsione? É isso aí. Vamos, quem sabe algum dia eu venho fazer uma live aqui em espanhol. Olha só, né? Vamos lá, vamos sonhar. E o evangelho vai, né? Ele vai alcançando outros povos, outras nações. Nós temos que pensar sempre em crescimento, sempre crescer. Sempre, o Senhor nos chamou para crescer, né? Vamos lá. Capítulo 33 de Gênesis, versículo 16 e 17. Eu não vou repetir tudo que eu falei na live passada, né? Quem está me acompanhando aqui já sabe o que a gente comentou na live passada. Versículo 16 diz assim: Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho de onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Gente, esses 2 versículos aqui são interessantíssimos. Por quê? Porque depois do reencontro entre Jacó e Esaú, graças a Deus deu tudo certo. Depois de 20 anos eles se encontraram novamente, né? E aqui esse versículo é um versículo chave para o que a gente vai falar hoje. A Bíblia diz que Esaú voltou para Seir e Jacó partiu para Sucote. E aí sabe o que acontece aqui? Esaú e Jacó, eles se separaram em paz. Glória a Deus, né, gente? Eles se separaram em paz. Eles viveram razoavelmente perto um do outro até após a morte do seu pai.
Uma lição, onde está escrito isso? Aqui mesmo no capítulo 36 de Gênesis, versículos 6 a 8. Então, interessante, né, como Deus agiu ali na vida desses dois irmãos gêmeos que brigaram, que lutaram pela sua primogenitura, né? Houve uma rachadura nessa família no momento que Jacó engana o seu pai para receber a bênção e ele foge para casa da sua família, né? E houve essa rachadura na família e Jacó, né, passou por vários processos na vida, foi enganado pelo seu sogro várias vezes, teve mudado seu salário várias vezes e no momento ele retorna, né? Quem está me acompanhando aqui toda quinta-feira no livro de Gênesis, a gente já comentou sobre isso. Ele retorna, ele passa o Val de Jaboque, ele luta com o Senhor, né? Nós falamos isso na live passada, Ateliê Costurinhas também entrou aí, a paz do Senhor, Ateliê Costurinhas. Então, houve aquele reencontro, os irmãos choram, se abraçam, se perdoam, eles vivem razoavelmente perto um do outro, mas o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é a vida de Jacó, porque a vida de Esaú, né, a gente já sabe, já conhece, mas a promessa era com Jacó, né? O Deus Todo-Poderoso é chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A promessa era com Jacó. E aí a gente começa a pensar numa coisa muito interessante nesse texto. Por que Jacó fica em Sucote? Ele não deveria voltar para Padarã? Ele não deveria voltar para a sua família, né? Ele não deveria ser um peregrino na terra? Por que Jacó fica em Sucote? A Bíblia não deixa claro o motivo pela qual Jacó para. Ele para em Sucote. Inclusive, essa foi a minha fala, né? Chamando para a live hoje, né? E quando eu falei lá, a minha falazinha lá em espanhol, né? Arranhando o espanhol, né, gente? Falando exatamente sobre isso. A desobediência de Jacó, né? Em parar. Jacó não foi chamado para parar, se estabelecer num lugar. Jacó foi chamado para peregrinar sobre a terra que um dia seria do povo de Deus. E a Bíblia diz que ele para em Sucote. Talvez ele tenha decidido parar nessa cidade por ser um local bonito, né? Esse local era a leste do Rio Jordão. Era um lugar estratégico, comercialmente falando, e aí ele fica ali. E ao chegar em Sucote, ele deixa de habitar em tendas. Deus chamou Jacó para habitar em tendas. E aí o que ele faz? Ele para ali, ele edifica uma casa, ele faz palhoças para poder guardar o seu gado, e Jacó fica ali muitos e muitos anos. Já que quando a gente vai para a próxima cena aqui na Bíblia, aqui no texto de Gênesis, você vê que ele chega em Siquém. E quando ele chega em Siquém, seus filhos já são adultos. Então isso quer dizer que Jacó ficou muitos anos parado no mesmo lugar. Quando a ordem de Deus não era ficar parado no mesmo lugar. A ordem de Deus era ser peregrino na terra. Então, tem muita gente entrando aí, gente, mas eu não vou parar agora para falar com todo mundo, senão eu não termino aqui o texto, tá? A Cici entrou, a Giovanna e Lúcia entrou também, sejam todos bem-vindos. A Mocione colocou o que precisava acontecer. Aconteceu nesse encontro, resolveram suas vidas, não é mesmo? Sim, eles resolveram a sua vida, cada um foi para um lado, né? Porque nem sempre as pessoas que começam a caminhada com a gente terminam a caminhada com a gente, né? Eles se resolveram, mas cada um tinha uma vida, cada um tinha um propósito. Isso também é interessante, né? A gente entender. Muita gente começa a caminhada com a gente, anda, né, a mesma estrada com a gente por um tempo, mas a vida, ela tem as suas questões, né? Nós não somos iguais a ninguém, temos propósitos diferentes e às vezes a pessoa segue por um caminho e você segue pelo outro. Mas graças a Deus eles se resolveram, né? Eles se separaram, mas se separaram em paz. E aí Jacó fica em Sucote. Jacó ficando em Sucote, que é o nome do lugar, né? Foi dar um passo para trás. Aqui a gente vai comentar sobre isso. Jacó, ele retrocedeu, ele deu um passo para trás, tanto espiritualmente quanto geograficamente. Porque como ele ia conciliar o chamado dele para Betel, né? Ele voltar para Betel, não foi isso que ele votou, gente, quando ele saiu de casa. Senhor, tô saindo,
praticamente com a roupa do corpo, sem nada. Mas se o Senhor me fazer voltar para essa terra, se o Senhor me der pão para comer, vestidos para vestir, né? E eu retornar em paz, eu tô fazendo um voto aqui, que eu vou te dar o dízimo, eu vou ser grato se o Senhor fizesse por mim. E na realidade Jacó não estava cumprindo o trato que ele fez com Deus. Em vez dele retornar, ser peregrino na terra, resolver a questão com o irmão, voltar para casa, né? Ele não faz isso. Ele para em Sucote, fica muitos anos ali. A Bíblia diz que os filhos eram pequenos ainda quando ele se encontrou com o irmão, e quando ele vai para a próxima cidade, que é Siquém, os filhos já estão adultos. Isso quer dizer que ele ficou muito tempo ali. E foi um passo para trás na vida de Jacó. A gente precisa falar isso, né? Por quê? Porque Deus havia ordenado que Jacó voltasse para Betel. Vamos lá, Gênesis 31, 13. Vamos dar um passinho atrás aí, só para a gente relembrar. Gênesis 31, versículo 13. Diz assim, abre sua Bíblia, gente, acompanha aí, tá? Diz assim, olha, eu sou Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então, esse foi o acordo. O próprio Deus falou, né? Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu aquela coluna, onde você fez um voto. Então, na realidade, quando Jacó fica em Sucote, ele está dando um passo para trás na vida espiritual dele. Ele está descumprindo um voto que ele havia feito com Deus. E aí, nós vamos ver aqui que Jacó pagou caro pela sua desobediência. E nós vamos comentar isso agora, né? Deus havia ordenado que Jacó voltasse para Betel e depois para o seu lar em Hebrom, onde Isaac ainda vivia. Isaac ainda estava vivo, mas na realidade ele não retorna. Em vez disso, Jacó primeiramente se demorou muitos anos em Sucote, e depois foi para Siquém. Ele não volta para casa. A Bíblia diz aqui bem claro, nesse capítulo que a gente está estudando hoje. Em Sucote, o peregrino que deveria viver numa tenda, né? Que Deus não chamou Jacó para construir casa, para fixar residência em um lugar. Deus não chamou Jacó para isso. Deus chamou Jacó para ser peregrino numa terra que em breve seria do povo de Deus. Ele construiu para si uma casa e construiu abrigo para os seus rebanhos. Quando se mudou para Siquém, a gente vai ver aqui nesse texto ainda aqui que a gente está, Gênesis 33, Gênesis 34, ele comprou uma propriedade, gente, em Siquém. Ele pagou um dinheiro por uma propriedade em Siquém. Ele se tornou um estrangeiro residente. Ele passou a morar ali. E por ele ter se demorado naquele lugar que não era para ele ficar, que não era projeto de Deus para ele ficar, Diná, a sua filha, foi violentada naquele lugar. E os seus filhos, Simeão e Levi, se tornaram assassinos, o que mostra que esse desvio de caminho custou muito caro para Jacó. Então, nós precisamos ponderar sobre isso. Toda desobediência terá uma consequência. E às vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes, eu estou me colocando também, né? Porque a Bíblia, ela é ensinamento para a nossa vida, gente. A Bíblia, ela nos ensina. Às vezes nós achamos que nós somos donos da nossa própria vida, né? Em certo ponto nós somos. Mas aquele que quer andar regido pelo céu, aquele que quer andar regido pelo Senhor, ele não tem vontade própria. Se Deus estabeleceu um propósito na nossa vida, é inteligente nós estarmos dentro do propósito que Deus estabeleceu. Não adianta tentar fazer uma coisa que Deus não nos chamou para fazer. Não adianta ficar num lugar que Deus falou para sair. Se Deus falou, sai desse lugar, saia. Não adianta você ficar ali teimando, porque as consequências da nossa desobediência, elas sempre vêm. Jacó achou que poderia ficar, né, muito tempo em Sucote, fixar a residência ali. Depois ele foi para Siquém, comprou um lugar ali, construiu uma casa. Deus não chamou Jacó para isso. E aí, o que acontece ali, naquele lugar? A filha dele é violentada, Diná.
né? Jacó tinha 12 filhos e uma filha. E essa única filha foi violentada naquele lugar. Os dois irmãos tomaram as dores da irmã, né? Ficaram indignados e irados pelo que aconteceu e se tornaram assassinos. A gente vai estudar isso hoje. E aí, vamos nos aprofundar nisso. Jacó, ele teve seu nome transformado. A gente viu isso lá, né? Quando ele luta com o anjo no Val de Jaboque, né? E Iacov, né? O anjo pergunta qual é o seu nome, né? Claro que ele sabia, mas perguntou, né? Para ele ter, pensar sobre a vida dele até aquele momento, qual é o seu nome? E Jacó respondeu, Iacov, né? E no hebraico, Iacov. E o anjo troca o nome dele. Não, agora você não vai ser mais Iacov, você vai ser Israel, né? Faz uma mudança de nome para um príncipe que luta com Deus e prevalece. Mas Jacó teve seu nome transformado, porém, Jacó não foi totalmente transformado. Você percebe isso, né? Quando a gente já estudou a vida de Abraão algumas lives atrás, nós estamos estudando o livro de Gênesis, para quem não sabe, desde o início do ano nós estamos estudando o livro de Gênesis. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, presta bem atenção, gente. Mãe Naraci entrou aí, a parte de ser irmã Naraci. Quando Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, Deus nunca mais chamou Abrão de Abrão. A partir do momento que Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, Deus só fala com Abraão usando o novo nome que ele deu a ele, Abraão. Mas se você vê aqui, não é a mesma coisa que acontece com Jacó. E a Bíblia, ela é muito maravilhosa quando ela dá esses detalhes. E a gente consegue entender esses detalhes nas entrelinhas do texto bíblico. Ele recebeu outro nome. Porém, se você pegar o livro de Gênesis, do capítulo 33 até o capítulo 50, que é o último capítulo de Gênesis, o velho nome Jacó aparece 45 vezes. Enquanto o nome Israel, né, que foi trocado, aparece apenas 23 vezes. O que isso quer dizer? Jacó teve o seu nome transformado, mas ele ainda mantinha velhas coisas na vida dele. Ele ainda mantinha características do antigo Iacov na vida dele, né? Muito do velho homem ainda estava na vida de Jacó. E aí, mas a gente vamos trazer para nós, né? Porque às vezes a gente só quer falar do personagem bíblico e a gente se coloca, né, como melhor. Nós não somos melhores. Tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso aprendizado. Na realidade, antes da gente censurar Jacó, nós temos que olhar para a nossa própria vida. O Senhor já nos chamou, já nos escolheu, nós já fomos transformados pelo Senhor, já somos novas criaturas, mas até que ponto a nova criatura está dominando o velho homem? Isso nós temos que observar. Então, eu vou repetir. Quando Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, Deus nunca mais chamou Abrão de Abrão. Deus sempre falou com Abrão como Abraão, após ele trocar o nome dele. Mas com Jacó isso não aconteceu. Por quê? Porque a velha natureza ainda estava sobre a vida de Jacó. E aí, né, eu até lembrei desse texto hoje, até perguntei ao pastor Luciano quem falou, né, porque é muita informação na minha cabeça, às vezes eu esqueço, né? Martinho Lutero certa vez falou isso. Eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Então, gente, nós temos que ficar atentos, porque isso aconteceu com Jacó e isso acontece conosco também. Apesar de já sermos transformados pelo Espírito de Deus, já sermos novas criaturas, vira e mexe o velho homem, né? O velho homem, a velha mulher quer tomar conta da nossa natureza e quer fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Então a gente está vendo aqui, a gente vai passar a ver aqui os 4 Ds, né? A letra D, os 4 Ds do capítulo
33 e 34 de Gênesis. Nós vamos falar exatamente sobre isso agora. Primeiro D, a primeira letra D aqui de capítulo 33 e 34 de Gênesis foi a desobediência. Desobediência. Jacó constrói uma casa, arma uma tenda, compra um campo, levanta um altar, mas tudo isso que Jacó faz não repara a sua desobediência. Tendo em vista que ele tinha que cumprir o voto que ele fez em Betel, depois seguir para Hebrom, onde estava a sua parentela. Esse é o trato, esse era o trato. O trato que Deus havia feito com ele, quando ele saiu da casa do seu pai. E ele não faz isso. O pastor Luciano colocou: o velho homem sabe nadar e de tempo em tempo tenta nos afogar. Então, nós precisamos ficar espertos, né, quanto a isso. A nossa velha natureza, ela vai estar sempre lutando com a gente, né? E aí, a natureza que é melhor alimentada é aquela que será mais forte, né? Eu sempre falo aí, né, quando eu prego, quando eu ensino em relação ao pecado, eu digo o seguinte: a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina, né? A carne é fraca, é um alerta, não é uma licença para pecar. Tem gente que usa essa frase assim: a carne é fraca, eu pequei mesmo porque a carne é fraca. Usa isso como uma desculpa para pecar. Não. Quando Jesus falou que a carne é fraca, né, que o espírito está forte, mas a carne é fraca, quando Jesus falou isso, foi um alerta, para que a gente possa estar alerta quanto ao nosso velho homem, quanto à nossa velha natureza, porque ela vai estar sempre brigando com a gente. E aí Jacó desobedece. Jacó desobedece a Deus. É o primeiro D do livro de Gênesis, capítulo 33 e 34. Por não estar no lugar onde se propuser estar, ele traz a espada para as nações e não a bênção. Jacó foi chamado para ser bênção, para abençoar tanto a sua família quanto as demais nações. Ele estava debaixo dessa promessa, mas em vez de trazer bênção para outras famílias, ele trouxe espada. Por quê? Porque ele desobedeceu. Jacó levou a sua família para as proximidades de uma cidade corrompida. Colocou seus filhos num local inseguro por causa de questões financeiras, e ele acaba expondo a sua família a riscos e a perdas imensamente maiores. Então Jacó quer fixar residência, quer comprar propriedade, quer ficar morando fixo num lugar. Deus não tinha chamado ele para fazer isso, e ele escolhe um lugar péssimo para ficar, que foi Sucote e logo depois Siquém. Por quê? Porque eram povos que não tinham compromisso com Deus. Eles tinham uma maneira totalmente diferente de vida, um modo de vida totalmente diferente, e Jacó acaba expondo a sua família àquele ambiente, porque ele desobedeceu a Deus. Se a gente passa pelo texto e a gente não estuda os textos anteriores, a gente acha que foi assim, uma fatalidade. Foi uma fatalidade Diná ter sido desflorada. A Bíblia usa essa expressão, né? Desflorada. Na realidade, Diná foi violentada. Isso quer dizer a palavra desflorada aqui em Gênesis. Mas por que isso aconteceu? Não foi uma fatalidade, uma obra do acaso. Foi fruto de desobediência. Deus não mandou Jacó ficar ali e ele ficou. Então foi o primeiro D, a primeira letrinha D, né? Eu vou falar sobre os 4 Ds do capítulo 33 e 34 de Gênesis. O segundo D é a palavra descuido. Descuido. O perigo da curiosidade. Vamos ler. Gênesis 34, versículo 1. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Olha aí. Diná saiu para ver as filhas da terra. O perigo da curiosidade. Diná era uma jovem, era a única mulher da casa, né? Todos os filhos de Jacó eram homens, eram 12 homens e apenas uma mulher, uma jovem. Ela era curiosa, estava morando num lugar que Deus não tinha mandado Jacó ficar, ele estava ali por desobediência. Ela sai de casa,
curiosa para ver o que estava acontecendo na cidade, para ver as filhas da terra, para ver como as mulheres daquele lugar se comportavam. Os seus irmãos não estavam em casa, seus irmãos estavam no campo cuidando das ovelhas, porque era o trabalho dos homens na época, né? E ela, assim como a história que a gente já conhece na Bíblia do filho pródigo, quis sentir a pulsação que vibrava fora de casa, né? Esse é o erro de muita gente. Quis sentir, né, como era viver naquele lugar. Então ela foi atraída pela curiosidade. Ela sai de casa para ver as filhas da terra. E aí ela entra, ela cai numa armadilha sem perceber, porque ela foi atraída. É o perigo de uma atração de uma cidade sem Deus. Ela foi atraída. Diná, diferente da sua avó Rebeca, né, e da sua tia Raquel, e diferente, a Bíblia não fala muito bem de Lia, né, mas fala que Raquel era uma pastora, a Rebeca, que era avó dela, também era uma pastora de ovelhas. Ela não era uma pastora, ela não tinha essa referência. Então, Rebeca, a avó, quando saía de casa, era para cuidar de ovelhas. Raquel, quando saía de casa, que era tia dela, era para cuidar de ovelhas. Ela sai de casa não para trabalhar. Ela sai de casa para ver as filhas da terra, né? Ela sai por uma curiosidade. E aquelas pessoas que moravam ali, que eram chamadas de filisteus, eles tinham outros valores, eles se regiam por outros parâmetros morais, eles não tinham a mesma fé em Deus que Jacó tinha, que a família dela tinha, e aí Diná foi atraída por uma sociedade que não seguia os mesmos princípios espirituais que a família dela. E Diná acaba pagando um preço caro pela sua decisão. Se ela pudesse prever, né, o que ia acontecer com ela, ela não tinha saído de casa, mas ela não quis prever, ela quis sair. A Bíblia não diz em que momento que ela sai de casa, mas se tivesse alguém responsável em casa, não teria deixado ela sair, né? Não teria deixado. Então os irmãos, os homens da casa estavam trabalhando e ela saiu para ver as filhas da terra. E se a gente perceber, aqui no capítulo 34 de Gênesis, o nome do Senhor não é mencionado nem uma vez. Isso é muito interessante. São detalhes, gente. São detalhes do texto. Se você ler o capítulo 34 todo de Gênesis, você não vai ver o nome do Senhor aparecendo aqui. Você não vai ver o nome de Deus aparecendo aqui. Por quê? Porque a sabedoria do Senhor também não estava presente ali. Jacó estava ali em desobediência. E olha só, uma coisa leva a outra. Uma decisão errada de Jacó colocou a família dele em risco. E, gente, foi muito sério o que aconteceu aqui. Quando nós desobedecemos ao Senhor, a gente coloca a nós mesmos e aos nossos entes queridos em perigo. Daí a importância do texto bíblico, daí a importância da gente ler a Bíblia e trazer ela para nós, trazê-la para nossa vida. Porque a Bíblia, gente, inclusive eu tenho uma página no Facebook, né, escrita assim: a Bíblia ensina a viver. Realmente a Bíblia nos ensina a viver. Quem é pautado pelas Escrituras, ele vive bem, ele vive melhor, ele toma decisões mais acertadas. Gente, hoje, nós estamos falando hoje, 2022, existem muitas pessoas que não são nem cristãs, mas elas amam a Bíblia, elas amam a palavra. Pessoas super inteligentes que hoje elas já consideram a Bíblia como um manual de sucesso. Eu poderia citar aqui vários escritores, uma pessoa que leio muito. Eu poderia citar vários escritores aqui que nem crentes são, mas que falam bem da Bíblia. Eles dizem o seguinte: a Bíblia é o livro do sucesso, é um livro milenar que tem princípios que podem abençoar, jogar para cima, fazer prosperar a nossa vida. E eu poderia citar vários aqui. Então, quando a gente desobedece ao Senhor, a gente abre um campo para que coisas ruins passem a acontecer.
Hoje, a gente fazendo a coisa certa, a gente já está sujeito ao erro, já está sujeito às circunstâncias da vida. Imagine quando a gente entra no caminho da desobediência. E aí, olha, o primeiro D foi desobediência, o segundo D foi descuido. O terceiro D é desonra. Vamos ler. Gênesis 34, versículo 2. Vou ler o 1 de novo. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Olha só o que acontece no versículo 2. Viu-a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Olha só, o príncipe daquela terra viu Diná sozinha, desprotegida, andando pela cidade para ver as novidades. O que ele fez? O que esse príncipe fez? Tomou-a, a Bíblia diz assim, desse jeito, tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Olha só os verbos que aparecem aqui. Ele viu, ele tomou, ele possuiu e ele humilhou. Então aqui, o que acontece em Gênesis 34, versículo 2, foi uma desonra. Aconteceu aqui um estupro desonroso. Uma menina totalmente protegida e amada dentro da sua casa, dentro do seu lar, né? Com 12 irmãos para protegê-la, nenhum dos 12 irmãos foi capaz de proteger Diná, porque ela saiu de casa para ver as filhas da terra. Ela foi atraída, né, pela cultura do lugar, pela cidade, pelas pessoas. Ela foi atraída, né? E tudo isso por causa da desobediência de Jacó, que estava num lugar onde Deus não mandou ele ficar, e ele ficou ali. Então, a síntese da perversidade moral de Siquém e da crueldade com Diná exatamente está dita aí nesse versículo de Gênesis 34, versículo 2. Nesses verbos, viu, tomou, possuiu e humilhou. Isso aqui, esse texto deixa bem claro que Diná não teve culpa nenhuma do que aconteceu. Diná aqui, ela foi inocente, né? Ela não teve culpa. A Bíblia deixa claro que o único responsável pelo que aconteceu aqui em Gênesis 34, versículo 2, foi Siquém. Na realidade, Diná aqui foi apanhada como uma presa. Ela foi tomada à força. O estupro é um pecado sexual hediondo. E a Bíblia fala sobre isso. Olha para você entender como que a Bíblia ela fala sobre todos os assuntos. Nenhum assunto fica de fora da Bíblia. Você já percebeu isso? Quem está acostumado a ler Bíblia, né? Todo ano, praticamente a gente lê a Bíblia inteira, né? Lá no Ministério delas nós temos um programa de leitura da Bíblia, 7 capítulos por dia. A gente lê a Bíblia inteira em um ano. Quem está acostumado a ler Bíblia sabe que a Bíblia ela fala sobre todos os assuntos, todos. Nenhum assunto fica de fora da Bíblia. E o estupro também é citado na palavra. O estupro é um pecado sexual hediondo, é uma violência ao mais íntimo e sagrado direito do ser humano. Que direito é esse? O direito de compartilhar sua intimidade voluntariamente com a pessoa certa e no tempo certo. Isso é um direito do ser humano. Isso é um direito da mulher. Principalmente, vamos falar de mulher porque aqui a gente está tratando de uma mulher que foi violentada. Esse é um direito da mulher. É um direito de compartilhar sua intimidade com a pessoa certa no tempo certo. Isso foi tirado dessa menina. Isso foi tirado de Diná, né? Ela aqui recebeu uma tríplice injustiça. E a Bíblia fala sobre isso com todas as letras, né? Primeiro, ela foi sequestrada. Esse príncipe, ele pega Diná à força. Ele leva Diná para sua casa. Ah, Patrícia entrou aí também, a paz do Senhor. Se atrasou, né, Patrícia? Depois você assiste desde o início. Já falei um monte de coisa aqui já. Então, Diná, ela recebeu uma tríplice injustiça. Ela foi sequestrada, ela foi desonrada, porque ela era uma virgem,
E a virgindade, nesse contexto bíblico, ela era muito valorizada, né? Então ela foi aí sequestrada, desonrada e foi violentada. Ela não foi por livre e espontânea vontade, ela foi tomada por esse príncipe heveu, né, nessa cidade chamada Siquém. E ela é sequestrada. Quando você olha o texto, lê o texto, você percebe que ela ficou lá até ser resolvido o que seria feito, né? Até que o pai dele viu realmente que, gente, não era uma pessoa qualquer, era uma menina de família, tinha 12 irmãos, né? Era um estrangeiro que estava morando ali. E aí o pai entra na situação para tentar reverter a situação. A gente vai ver aqui. Até isso ser tratado, Diná estava presa com esse príncipe. Ele violentou ela e deixou ela lá, presa lá dentro de onde ele morava, do castelo, que for, o que era lá, né? Então, gente, presta bem atenção. E aí, a Bíblia não está falando de amor, não. A Bíblia está falando de paixão possessiva. Por parte desse príncipe, foi uma paixão possessiva. Existe muita diferença entre paixão e amor. Existe muita diferença. E a Bíblia fala sobre isso, irmã Alessandra? Claro que fala. Claro que fala. Hoje as pessoas estão regendo a sua vida pela paixão, muitas. Existe diferença entre paixão e amor. Amor, o que eu posso falar sobre o amor? O que a Bíblia fala sobre o amor? O amor é benigno. O amor é paciente. Tá lá escrito lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, deixa eu pegar aqui o texto, para mim não falar bobeira. Esse texto é muito conhecido, né? Então vai ser fácil de achar. Eu citei, mas eu não marquei aqui. Aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 13. Tá falando sobre as características do amor. O amor, a partir do versículo 4. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente, né? O Claudinei já botou aí, ó. Claudinei Santos já botou aí, ó, pra gente, ó. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se exaspera. Olha só, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, a Bíblia está deixando bem claro o que é amor. O que esse príncipe sentiu por Diná não foi amor, gente. Não foi amor, foi uma paixão possessiva. E a paixão, ela é doentia. A paixão, ela é egoísta. A paixão é possessiva. Paixão não é amor. Muita gente casando apaixonada e dando com os burros na água, porque paixão não segura casamento. Paixão não segura casamento. Segura casamento é amor. Amor. E amor não é um sentimento. Amor é um verbo. Amor, ainda tem isso. Amor não é um sentimento. Amor é uma ação. Amor é uma decisão. Amar é um verbo. É uma atitude. Então aqui, a gente vê aqui como que essa menina sofreu, né? Como a Diná sofreu, ela foi sequestrada, ela foi desonrada, ela foi violentada. E aí entra o próximo D. Eu falei sobre a desobediência, primeiro D de Gênesis 33, 34, desobediência, descuido, desonra, e agora eu vou falar sobre a próxima letra D, dissimulação. Vou falar sobre dissimulação. Nas tratativas do casamento de Siquém com Diná, houve duas simulações graves. Olha só, gente, coisa ruim só puxa coisa ruim, não tem jeito, né? A primeira dissimulação que acontece aqui nesse texto, se você pegar aí Gênesis 34, claro que eu não vou ler tudo, gente, porque a nossa live ela acaba rápido, não tem como eu ler o texto inteiro. Mas quem está me acompanhando aqui já sabe os capítulos que a gente vai estudar. Então eu oriento já a ler esses capítulos durante o dia, para quando a gente chegar aqui,
né? Essa leitura já está fresquinha na sua cabeça. Gênesis 34, do 5 ao 24, quando a gente vê aqui, né, toda aquela tratativa, né, que o pai, né, desse príncipe quis entrar na questão para resolver, né? A gente vê aí a primeira simulação. A primeira simulação foi a negociação com a família de Jacó. Que foi a primeira simulação, né? Dá a entender, meu filho tá gostando muito dela, meu filho se apegou a Diná. Que se apegou nada, o cara era um violento, um possessivo. O cara violentou a moça, né? Ele se apegou a ela, se apegou coisíssima nenhuma. O pai disse isso para poder tentar remediar a situação. Então, ele foi um dissimulado. Foi a primeira dissimulação. A segunda dissimulação foi dos filhos de Jacó. A gente vai ver aqui agora. Por quê? Jacó, ele se calou. E Jacó, ele... Gente, essa parte aqui é muito interessante, né? Quando Jacó fica sabendo do que aconteceu com a filha dele, ele fica sem reação. Na realidade, ele não fala nada. Jacó não fala nada, Jacó se calou. Eu não sei se ele ficou em choque. O que aconteceu? Ele se calou. E quem entrou na negociação foram os irmãos. Os irmãos de Diná, que entraram na situação. E eles foram dissimulados também. Eles falaram, não, tudo bem, né? Eles fingiram que aceitaram, né, o tratado, as condições ali. Né? Eles fingiram que aceitaram, mas eles estavam irados, estavam com desejo de vingança. Eles queriam vingar o que aconteceu com a irmã deles. Então a gente viu aqui nesse caso duas dissimulações. A dissimulação do pai do rapaz, né? E a dissimulação dos irmãos de Diná. Por quê? Porque Jacó se cala. Vamos ler lá em Gênesis 34, versículo 5. Abre a sua Bíblia aí, que já está aberta. Olha o que está dizendo aí. Então disse Siquém a Hamor, seu pai, consegue-me esta jovem para a esposa. Então Siquém falou assim para o pai, pai, me consegue essa menina. Eu peguei ela à força, sequestrei ela, eu violentei ela. Eu quero ela para mim. Paixão, né? Ele ficou apaixonado. Paixão. Não era amor. Porque quem ama não violenta. Quem ama não faz sofrer. Amor não é isso. E ele pede ao pai, pai, me consegue essa jovem. Aí o pai entra no circuito. E Jacó se cala. Quando soube Jacó que sua filha fora violada por Siquém, versículo 5, estavam seus filhos no campo com o gado. Ele se calou até que os irmãos, os filhos dele voltassem. A Bíblia fala que Jacó não disse nada, Jacó ficou calado. Os filhos de Jacó, por sua vez, ficaram indignados, eles se iraram, né? Eles ficaram irados quando eles chegam em casa e ficam sabendo o que aconteceu. E Hamor, que era o pai daquele jovem, né, de Siquém, ele tentou remediar a situação, declarando que o seu filho estava enamorado da Diná, e aí emendou aí já um pedido de casamento. Você percebe aqui, gente, que nem um pedido de desculpa ele faz ao pai da moça. Ele vai tratar com Jacó, ele não pede desculpa pelo que aconteceu. Na realidade, ele se acha no direito. Ele acha que só pelo fato dele é um príncipe, o filho é um príncipe daquele lugar, né? Pelo fato do status que eles têm, eles acham que podem fazer o que querem com as outras pessoas. Então você percebe aqui que não houve um arrependimento da parte do filho desse rapaz, né? Pai de Siquém. Não houve um arrependimento, nem do pai, nem do filho. Não houve arrependimento, não houve pedido de desculpa, né? Houve uma violência sexual, a realidade é essa, e aí um pedido de casamento. E uma proposta dissimulada, né? Olha o versículo 9, vamos ler o versículo 9. Aparentai-vos conosco, olha só, aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. E habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. Então, olha aqui, uma proposta dissimulada de uma aliança
E se você ler o texto todo, que eu não tenho como ler o texto todo aqui, mas se você for lá para o versículo 23, você vai ver as intenções, as segundas intenções desse Quem, do pai dele. Vai lá para o versículo 23. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Aí apareceu a cara de verdade dos dois, tanto do pai quanto do filho, né? Eles queriam aquele casamento por interesse. Eles perceberam que Jacó era um homem abençoado. Jacó era um estrangeiro ali, mas comprou uma terra naquele lugar. Jacó tinha muito gado. Deus abençoou muito a vida de Jacó. Jacó tinha muito gado, muitas ovelhas. Jacó era um homem riquíssimo, na realidade. Então, né, lá no versículo 23, se você ler o texto todo, você observa o interesse, né? Vamos se aparentar conosco, se aparenta conosco. E espiritualmente falando, era mais sério ainda. A coisa ainda era mais séria ainda, espiritualmente falando. Por quê? Era uma investida de Satanás para poluir a linhagem santa. Se Jacó aceita aquele pedido, né? Se aquele homem entra na família de Jacó, se realmente eles se aparentam, a linhagem santa ia ser poluída. E Deus tinha uma aliança com Jacó. O Deus de Israel é chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, tinha até algo espiritual também aí dentro. Então, gente, esse texto é um texto muito profundo, que a gente precisa trazer para a nossa vida, aplicar na nossa vida, para que a gente possa ter aprendizado. E aí foi feita ali uma trama argilosa. O pastor Luciano escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver. Temos que ter cuidado com as pessoas que se aproximam de nós com segundas intenções. Olha só. Isso é uma aplicação pessoal. Isso é uma aplicação, essa frase que o pastor Luciano colocou aí, é uma aplicação pessoal para a nossa vida. Coisas acontecem ao nosso redor, circunstâncias acontecem, pessoas vão tentar se aproximar da gente. Com que intenção essas pessoas estão chegando? Você precisa estar ligado, né? Você precisa estar ligado com aquilo que acontece ao seu redor. Você não pode ser um bitolado. Você não pode ser uma pessoa que não tem discernimento. Você precisa discernir, né? A Luana colocou aí, forte, minha amiga. Muito forte, Luana. Então, nós precisamos estar ligados. Não é que você vai ficar fazendo acepção de pessoas, que você está se julgando melhor que ninguém. Mas você faz parte de uma aliança santa. Nós não somos qualquer um. Nós somos uma nação escolhida, um povo santo, um povo adquirido. Então, Satanás, ele sempre vai tentar entrar na nossa vida, ele vai usar alguém, ele vai ter que usar alguém. O pastor Mike Murdock, ele fala isso. Quando Deus quer abençoar a nossa vida, ele envia alguém. E quando o diabo quer atrapalhar a nossa vida, quer destruir a nossa vida, ele envia alguém também. Ele vai usar pessoas para entrar na nossa vida, entrar na nossa história, minar a nossa vida espiritual. E aí, né, aquela aparente aliança, não, vamos ficar junto, vamos ser parente agora, aconteceu isso, mas não tem problema, eu vou casar com ela. Até que ponto isso seria bom? As pessoas estão colocando aí, gente, esses são os meus pastores, que palavra forte. Pastor Luciano tá aqui com a gente, Patrícia. Pastor Luciano tá aqui também com a gente. E é sério, é uma coisa séria. Por isso eu estou amando estudar Gênesis, estou aprendendo muito mesmo com o livro de Gênesis. Então, o que acontece aqui? Satanás dá uma investida. Satanás está ali, querendo poluir a linhagem santa. Desde o momento lá de Gênesis, gente, preste atenção, isso é muito forte. Desde o momento que Deus fala para Eva assim, olha, da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça, o diabo não sabia quem seria. Então, toda oportunidade para fazer a linhagem santa sair dali em pecar, o diabo estava ali, querendo armar alguma coisa para manchar essa aliança, para quebrar essa aliança. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado com as pessoas que se aproximam de nós. Temos que
ter paz com todo mundo, mas não é todo mundo que pode entrar. Não é todo mundo que pode ter acesso à nossa vida. Não são todas as pessoas que podem ter acesso. Então, aí, gente, continuando no texto, houve uma trama ardilosa ali. E aí a gente vai comentar sobre isso também. Já estamos quase finalizando a nossa live, mas olha só, os filhos de Jacó assumem a liderança. Jacó se cala, Jacó está impactado com o que aconteceu, talvez pensando, né? A Bíblia não diz, mas pode ter vindo na cabeça dele: por que eu fiquei nesse lugar? Por que eu parei nesse lugar? Por que eu comprei propriedade nesse lugar? Por que eu construí uma casa nesse lugar quando Deus não queria que eu ficasse aqui? Gente, isso é muito sério. E isso é muito sério. Ele estava tão impactado com aquilo que aconteceu. A única filha dele foi violentada por um príncipe daquele lugar. Ele ficou sem palavras, ele ficou mudo, ele não teve reação. E quem entra no circuito são os filhos. E os filhos assumem essa liderança, né? E eles tentam reparar um crime cometendo outro crime. E aí que a gente vai entrar também. Os irmãos de Diná quiseram fazer justiça com as próprias mãos. Eles estavam no direito de estar revoltados? Sim. Eles estavam no direito de reparar, de tentar reparar aquilo que aconteceu com a irmã? Sim. A irmã foi sequestrada? Foi. A irmã foi abusada, violentada? Foi. A irmã foi desonrada? Foi. Mas eles quiseram tratar tudo com as próprias mãos. E a Bíblia diz aqui, em Gênesis 34, que eles foram longe demais na sua vingança. Não vai dar tempo da gente entrar nos pormenores, porque o meu tempo aqui já está acabando. Mas o que acontece aqui, gente, eles, né, falam: não, tudo bem, a gente vai resolver isso. Não, a terra é espaçosa, vamos ficar todos juntos aqui, não tem problema. Vocês vão ter que se circuncidar, porque nós somos circuncidados, nós fazemos parte do povo de Deus. Vocês, para entrar na nossa família, vocês vão ter que ser circuncidados. E eles concordam, porque eles também tinham segundas intenções, né? Eles concordam: não, nós vamos nos circuncidar. Para quem não sabe, a circuncisão, né, ela ocorre no 8º dia de vida de uma criança, né? A carne do prepúcio ela é cortada, né, no órgão genital masculino. Isso é uma aliança que é feita com o povo judeu. Só que ali as pessoas já eram adultas, então a circuncisão seria muito dolorosa, é muito dolorosa. Na época não tinha anestesia, não tinha nada disso, né, gente? E aí, o que Simeão e Levi fizeram? Quando aqueles homens estavam na mais forte dor, né, sentindo a dor da circuncisão, que eles passaram pelo processo da circuncisão, porque eles queriam se aparentar com eles, né? E aí, quando eles estavam sentindo maior dor, eles entraram ali, né? Pegaram a sua espada, entraram na cidade e mataram todos os homens daquela cidade. Passaram a fio de espada Amor, que era o rei daquele lugar. Passaram a fio de espada Siquém, que tinha desflorado Diná, né? Tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Para você ver, Diná ainda estava lá na casa deles. Ele violentou Diná e deixou a Diná lá. Diná estava lá presa dentro da casa dele. E eles fizeram isso. Eles entraram ali, mataram todos os homens, mataram Amor, mataram Siquém. Vieram, saquearam a cidade, né? Porque a irmã dele foi violada, e aí essa vingança passou dos limites. Eles saíram da casa, foram para a cidade, saquearam a cidade, levaram rebanhos, bois, jumentos, todos os bens. Gente, levaram as mulheres cativas, pilharam as casas, tudo que tinha na casa. E aí Jacó se manifesta. Aqui no versículo 30, disse Jacó a Simeão e a Levi: vocês me afligiram,
Vocês me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Nós somos pouco em vista dessas pessoas. Essas pessoas virão contra nós. Essas pessoas virão contra a nossa casa. E aí sabe que Simeão e Levi fala para o pai? Eles abusariam da nossa irmã como se fosse uma prostituta e isso ia ficar por isso mesmo? Essa foi a resposta que eles deram para o pai. Então, presta bem atenção. Eu vou parar por aqui, depois a gente vai ver as consequências disso, né? Porque tudo tem uma consequência. Então, gente, eles foram longe demais. Eles foram pelo caminho da vingança. E o que a Bíblia fala sobre a vingança? Esse texto aqui é muito atual, gente. Quem aqui da live nunca teve o desejo de se vingar de uma situação? Uma pessoa que te fez mal, uma pessoa que te maltratou, uma pessoa que te fez chorar, que trouxe prejuízo para a tua vida. Quem nunca sentiu o desejo de se vingar? Quem nunca sentiu o desejo de se vingar? Então, esse texto é muito atual, esse texto é para nós, é para a gente pensar sobre ele. E o que a Bíblia fala sobre vingança? A Bíblia fala sobre vingança? Sim. Como eu disse no início, a Bíblia fala sobre todas as coisas. Levítico 19, versículo 18. Anota depois de você ler. Levítico 19, versículo 18. Diz assim: não te vingarás, nem guardareis ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você vê lá no livro de Levítico, já está falando sobre a questão da vingança. O que Deus pensa a respeito da vingança? Porque para nós é muito fácil. Não, eu vou me vingar. Se a pessoa fez isso comigo, a primeira oportunidade, a gente fica lá aguardando. A primeira oportunidade que eu tiver, eu vou me vingar da pessoa. Isso é do ser humano. Mas o que Deus fala sobre isso? Qual é a opinião de Deus sobre a questão da vingança? Deus, lá no início, ele já fala sobre isso. Não te vingarás. Não te vingarás. A Bíblia está recheada de textos assim. Romanos 12, versículo 19 ao 21, está dizendo assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Então é um outro texto que fala sobre vingança. Provérbios 20, versículo 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Olha aí, outro conselho. Em toda a Bíblia, você nunca vai ver Deus orientando ninguém a entrar pelo caminho da vingança. Deus nunca vai orientar. Nenhum texto está dizendo para você se vingar. Vai lá e... Não. O que Deus pensa a respeito disso está bem claro. E tem um texto aqui que fala exatamente sobre isso. 1 Samuel, que eu acho um texto assim muito forte. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 12, 13 e 15. Vocês lembram da história de Saul e de Davi, né? Saul o tempo todo tentando prejudicar Davi, tentando matar Davi, tirar a vida de Davi. E aí, nesse texto aqui de 1 Samuel 24, versículo 12, 13 e 15, olha o que Davi fala para Saul. Saul, gente, Saul era um homem esquizofrênico. Ele tinha mania de perseguição, né? Tudo dando errado. Em vez dele olhar para ele mesmo e ver que a desobediência estava nele, ele foi atrás de Davi. Ele queria matar Davi. Né? Ele tinha raiva de Davi, ele tinha ciúme de Davi, ele tinha inveja de Davi, ele tinha ódio de Davi, e ele colocou o bope da época, né? Os melhores soldados para ir atrás de Davi. Quando, numa oportunidade que várias, né, em várias situações que ele sempre atrás de Davi, Davi fala: o Senhor veio perseguir quem? Uma pulga? Né? Davi falando para Saul: o Senhor veio perseguir quem? Uma pulga? Eu sou uma pulga. O Senhor vem atrás de mim, com tantos homens atrás de mim, para que isso? Mas Davi, ele passou por isso. E aí, olha o que, numa certa vez, Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Nesse texto aqui, Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Sem ele perceber, ele não ia nem saber. Sabe o que Davi fala? Julgue o Senhor entre mim e ti. E vingue-me o Senhor de ti, porque a minha mão não será contra ti. Davi não foi pelo caminho da vingança.
né? Ele tinha todo o direito, porque ele estava sendo perseguido por Saul. Saul era o rei na época. E ele estava sendo perseguido por Saul. Mas olha o que Davi fala para Saul: o Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti. E verá e advogará a minha causa e me defenderá da sua mão. Então, conselho de Deus para nós hoje. Conselho de Deus para nós hoje. Não entremos pelo caminho da vingança. Porque a Bíblia fala que minha é a vingança. O Senhor fala, minha é a vingança e eu recompensarei. Às vezes dá vontade de você, né? Porque nós somos seres humanos. Quando a gente é atacado, a gente quer atacar também. Né? Às vezes a gente é ferido, a gente quer ferir também. A gente tem prejuízos e a gente quer, né? Mas a Bíblia não recomenda isso. Davi nos ensina, nos dá essa lição. Não, o Senhor, ele está vendo. O Senhor vai advogar a minha causa. O Senhor está vendo. O Senhor me julgue entre mim e ti. Davi, ele não lançou mão de Saul. Ele não tentou matar Saul. E teve várias oportunidades para fazer, mas não fez. Na realidade, gente, essas pessoas que fazem mal, né? Essas pessoas que provocam mal, que fazem mal, que trazem prejuízo para a nossa vida, elas já estão na mão do Senhor. Deus sabe como tratar essas pessoas. Não precisa você colocar a mão nessas pessoas e tentar resolver do teu jeito, porque Deus sabe como tratar com cada um. Então, o conselho de Deus para nós hoje, né, dentro desse texto de Gênesis 33 e Gênesis 34, não se vingue. Minha é a vingança. Houve uma série de acontecimentos errados ali, porque tudo começou errado, gente. Quando as coisas começam errado, dificilmente vai dar certo, né? A não ser que você volte para o propósito. Aqui, Jacó sabia que tudo que estava acontecendo ali também era culpa dele. Ele desobedeceu. Ele ficou num lugar que não era para ficar. E tudo que aconteceu ali foi consequência da desobediência. Mas a Bíblia fala em Gênesis 35, que será a nossa próxima live, né? Não vou entrar aqui agora falando sobre isso, que disse Deus a Jacó. Deus vai até Jacó e fala com ele: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia da presença de Esaú, teu irmão. Isso é muito sério, gente. Aqui Deus... Falei em Davi lá, voltei em Davi. Aqui Deus, ele fala com Jacó de novo: meu filho, acorda. Tudo que está acontecendo aqui é porque você desobedeceu, você está num lugar que não era para estar. Volta de novo para o propósito. Volta para o lugar que você deveria estar. Volta para Betel. O que é Betel? A casa de Deus. Volta para a casa de Deus. Volta. Volta para a casa de Deus. Volta para o propósito. E aí é o próprio Deus, gente, porque Deus insiste na gente, né? Às vezes, mesmo a gente errando, tomando o caminho errado, fazendo aquilo que dá na nossa cabeça, né? Achando que a gente é dono da nossa vida, né? Na realidade, é Deus que controla a nossa vida. E a gente acha que pode fazer o que dá na cabeça. E mesmo assim, Deus vai lá e fala: não, meu filho, volta por aqui. É por aqui, o caminho é por aqui. Aí Deus aparece a Jacó de novo: levanta, toma uma atitude. Você já não viu tudo o que aconteceu na tua vida? Vai continuar no caminho errado, fazendo a coisa errada? Vai continuar tropeçando? Eu não quero isso para você. Eu tenho um propósito contigo. Quanto mais a gente luta para fora do propósito, mais coisas ruins estão sujeitas a acontecer na nossa vida. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida, gente, não é culpa de Deus, é culpa nossa. É a gente que vai pelo caminho contrário, na contramão de Deus. Nós que entramos pela contramão de Deus. Há lugares que apenas vamos passar. Não podemos desfazer as malas, não podemos fixar residência, né? Há pessoas que bom dia, boa tarde, boa noite será o suficiente, mas não aprofundamento de relacionamento, não aprofundar relacionamento. Isso aqui, ó, é colinha aqui do pastor Luciano, tá, gente? Olha aqui o papelzinho que ele me deu aqui, ó. Poderíamos evitar desgastes, lágrimas, aborrecimentos, perdas financeiras apenas por obedecer. Essa foi uma lição forte desse texto, né? Essa foi uma aplicação forte para a gente hoje.
Deus não desiste nunca, né, Rogéria? Deus não desiste nunca. Deus tá sempre querendo que a gente volte de novo pro propósito. Volte de novo a fazer a coisa certa. E aí Deus lembra. Deus lembrou Jacó. Jacó, levanta, sobe daqui, vai para Betel, edifica ali um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia da presença de Saul. Deus faz ele lembrar de tudo. E aí, então disse Jacó à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Olha como é que estava a casa de Jacó aqui, gente. Ele mesmo falou aqui para sua família. Agora ele toma as rédeas, né? Ele percebe que ele é o sacerdote, que ele precisa tomar uma decisão dentro de casa. Ele ficou calado muito tempo, agora ele fala, ele abre a boca aqui e diz: não, agora olha, vamos lançar fora esses deuses estranhos, vamos nos purificar, vamos mudar nossa roupa e vamos subir para Betel. São decisões que a gente precisa tomar. Malcione colocou: volta, vá à memória aquilo que você prometeu a Deus. É verdade, Deus não esquece não, tá? Por isso que a Bíblia fala em Eclesiastes 5, pensa bem antes de você votar. Pensa bem antes de você votar, fazer um voto ao Senhor. Porque você faz o voto ao Senhor, Deus não esquece não. Deus lembrou Jacó o voto que ele tinha feito. A Patrícia colocou aí, Deus fala o tempo todo. É necessário estar atento ao que Deus quer de nós. Com certeza, Patrícia. Deus, ele sempre fala. Ele se revela a nós, ele vai usar alguém, ele vai trazer uma palavra no teu coração, e aí cabe a nós tomarmos a decisão certa. Semana que vem nós vamos falar sobre esse capítulo aqui, tá, gente? Capítulo 35 de Gênesis, e vai ser bênção. Então, segura essa palavra aí, esse ensinamento no teu coração. Eu aprendi muito lendo Gênesis 33 e 34 essa semana, tá? Tem lugares que não é para desfazer mala, tem lugar que não é para ficar, tem lugar que não é para fixar residência, tem lugar que é só para passar, não é para ficar. E nós temos que ter esse discernimento. Muita coisa poderia ser evitada se a gente focasse mais no Senhor, né? Se a gente obedecesse mais, né? E desobedecesse menos. Na realidade, muita coisa poderia mudar, mas nosso Deus, ele é misericordioso, né? Quando a gente está disposto a ouvir o Senhor, voltar para o propósito, ele está disposto a caminhar conosco, né? Ele perdoa pecados. O nosso Deus, ele é o Deus da segunda chance. Nosso Deus é o Deus da segunda chance. Então, que a gente possa segurar essa palavra hoje no nosso coração, que a gente possa fazer boas escolhas, que a gente possa ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente ouve a voz de tanta gente e a gente não ouve a voz de Deus. A gente ouve a voz do amigo, né, do vizinho, do colega de trabalho, e a gente não ouve a voz de Deus. Nós precisamos estar atentos. A primeira voz que a gente precisa ouvir é a voz de Deus. O diabo sempre vai querer atrapalhar a nossa comunicação com Deus, né? Você lembra lá do jardim? Adão e Eva tinham total comunhão com Deus. Deus vinha toda a viração do dia conversar com Adão e Eva. Mas o momento da derrocada deles foi quando a terceira voz veio. A terceira voz foi a serpente, que chamou Eva para conversar. A terceira voz, quando Eva dá ouvidos à terceira voz, eles pecam. Eles desobedecem a Deus. Que a gente possa estar atento à voz de Deus. Martinho Lutero falou uma coisa muito interessante. As ovelhas de Deus são marcadas nas orelhas e nas patas. Elas ouvem a voz do seu pastor e elas seguem o seu pastor. Que nós possamos ser cada dia mais ovelhas obedientes ao Senhor. Ovelhas que ouvem e ovelhas que seguem a voz do seu pastor. Que Deus abençoe todos vocês que tem homens, tem mulheres aqui, tem, né, todo mundo que está aqui comigo nessa quinta-feira aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus. Até lições entrelaçadas. Malcione, Patrícia, Rogéria, Pastor Luciano, Luana, Edilson, deixa eu ver mais quem, gente. JM, Mesa Posta, Cici,
Irmã Boyer Giovanella, Cristina, esposa do Nivaldo, a esposa do pastor Nivaldo, a Vaninha. Gente, tem muita gente aqui. Márcia, Claudinei, Celestino, Leila, Celestino, Inaraci, Celestina, irmã Inaraci, Gislaine. Ih, muita Tatiane, gente. Muita gente aí conosco. Que Deus continue abençoando vocês. Até a Leila, próxima quinta-feira. Luana, eu falei o nome de Luana, Leila. Deus abençoe vocês, tá? Quinta-feira nós vamos estar aqui novamente. Estuda, gente. Estuda aqui Gênesis 35 semana que vem, tá? Se der, a gente vai comentar 35 e 36. Nós vamos falar um pouquinho também. Semana que vem vamos aprender mais um pouquinho aí da palavra de Deus. Curte, comenta, compartilha, toca nesse aviãozinho, manda essa live para alguém. Coloca essa live no seu story para que a palavra de Deus ela se espalhe, possamos divulgar cada dia mais a palavra de Deus, porque a palavra muda destinos, a palavra muda histórias, a palavra traz vitórias para nossa vida. Que Deus abençoe todos. Pastor Luciano também tá mandando um abração aqui para todo mundo, tá bom? Pastor Luciano também tá aqui comigo hoje, eu tô aqui em casa, participando aqui, dando colinha para mim também, ó. Que Deus abençoe vocês. Beijo, até amanhã no MCL, né, Rogério? Rogério lembrou aí, amanhã nós temos aula lá no MCL. Quem tá aqui do MCL, ou amanhã aula lá no MCL, faz a lição, vai ser bênção amanhã. 6h40, design, 7h40, 10 mulheres da Bíblia. Estamos ali na IMO 54, aprendendo, ensinando, compartilhando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos.